dentro do Museu Britânico em Londres. A importância da Pedra de Roseta não pode ser subestimada. A descoberta dela foi uma virada para a egiptologia. Esse pedaço diferente de rocha mudou absolutamente tudo. Foi por causa dessa pedra que os peritos conseguiram entender os hieróglifos. Antes da Pedra de Roseta, ninguém conseguia entendê-los. Havia apenas formas e símbolos estranhos. A Pedra de Roseta tem 3 faixas escritas, uma em cima da outra. O mais importante sobre ela é que contém informações escritas em 3 línguas: hieróglifo egípcio antigo, grego e outra língua antiga chamada demótico. Quando foi descoberta, estudiosos clássicos conseguiram ler o grego antigo. A tradução era uma lista de bons trabalhos feitos pelo faraó. E foi o nome do faraó, Ptolomeu, que por fim forneceu os avanços necessários, porque o nome dele foi decodificado em hieróglifo. O fato das mesmas informações estarem escritas nas 3 línguas significava que podíamos descobrir o que os hieróglifos diziam. E a partir daí, daria para entender toda a história do Antigo Egito. De repente, todos os hieróglifos do Egito tornaram-se legíveis. Imagine que você não consiga ler hieróglifo e de repente você consegue olhar na parede de um templo e dizer é o Ramsés II ou é o Amenófis III. Agora, sendo egiptólogo, eu nem consigo imaginar como conseguiríamos entender a civilização egípcia sem isso. A Pedra de Roseta revelou muita coisa, mesmo tendo uma estrutura pequena. Uma lista sendo feita há milhares de anos. Esse é o top 10 da antiguidade, com a lista dos segredos do Egito Antigo. O que estava faltando nas primeiras posições era um dos maiores projetos de construção de todos os tempos. Agora, na segunda posição... As pirâmides. As pirâmides definiram nossa visão sobre o Egito Antigo. Elas são símbolos de uma civilização. As pirâmides têm tudo o que amamos sobre o Egito Antigo. O mistério, a tecnologia perdida, o esforço incomensurável que deve ter sido feito para a sua criação. E é por isso que estão na nossa lista. As pirâmides antigas são encontradas em todo o mundo. Das Américas Central e do Sul até o Oriente Médio, até mesmo na Ásia. Mas ninguém as construiu do mesmo tamanho e com a mesma sofisticação que os egípcios. Como aparece no mapa, há muito mais pirâmides no Egito do que as 3 mais famosas em Gizé. De fato, há mais de 100 pirâmides antigas ainda de pé, todas no Egito. Essas pirâmides têm material suficiente nelas para construirmos um muro de 3 metros de altura e 1,5 metro de grossura, saindo de Nova York até Los Angeles. É incrível! A construção de pirâmides começou há mais de 4.500 anos e podem ter sido construídas como grandes tumbas para os faraós. Os faraós acreditavam que havia vida após a morte e que talvez as pirâmides fossem moradas eternas para eles. Mas também acredita-se que elas teriam sido construídas para ajudar a ascensão dos faraós mortos aos céus. As primeiras pirâmides têm mais de 4.500 anos e elas têm degraus. Talvez para que a alma do faraó conseguisse subir aos céus. Os egípcios antigos as construíam com pedras, enquanto outras civilizações estavam usando tijolos de lama. A mais velha está Saqqara, 30 quilômetros ao sul do Cairo. A construção começou por volta do ano 2660 a.C. É a primeira superestrutura de pedras do mundo e originalmente tinha mais de 60 metros. Era para ela ser uma tumba com um telhado plano e então outra tumba com um telhado plano em cima dela. Até que, espera um pouco, temos uma pirâmide. As primeiras pirâmides foram construídas assim, camada após camada. Mas os construtores de pirâmides também trabalhavam no subsolo. Abaixo da pirâmide de Saqqara, há 30 metros cavados e 2 tumbas esculpidas nas pedras. Uma para o corpo e outra para os órgãos limpos e secos, cuidadosamente removidos e colocados em caixas. Essa era só uma parte da incrível rede de túneis que se espalhava por mais de 5 quilômetros. O arquiteto das pirâmides originais, Imhotep, era tão importante para os egípcios que eles o transformaram em Deus. Mais tarde, os degraus laterais das pirâmides foram preenchidos e alisados, então cobertos com calcário polido e uma camada de ouro sólida na ponta. As pirâmides brilhavam muito.
Dava para ver a quilômetros. Talvez seja uma ligação do faraó morto com o poderoso deus do sol. Ou será que eram peças de ritual para projetar a alma do faraó pela constelação de Órion? Como já deve ter percebido, não temos certeza. Mas eles não conseguiram construir a pirâmide perfeita na primeira tentativa. Primeiro, uma pirâmide entrou em colapso. Foi abandonada no meio da construção. Ainda assim, tinha mais de 60 metros e, na época, era a mais alta do mundo. A pirâmide torta, com 104 metros de altura. E então, a pirâmide vermelha. Blocos maiores e talhadeiras de cobre já estavam sendo usadas. A base era do tamanho de 10 campos de futebol. E é claro, a maior pirâmide de todas, a Grande Pirâmide de Gizé. Perfeição em pirâmide. A maior estrutura do mundo por cerca de 4.000 anos. Foi o auge da construção de pirâmides no Egito. Para chegar até aqui, passaram-se 6 gerações e 6 faraós. O mais impressionante é que quando os egípcios estavam construindo as pirâmides, acrescentavam 1 ou 2 blocos de pedra a cada poucos minutos. Quer dizer, isso é incrível. Essas estruturas incríveis passaram no teste do tempo como mais nada na Terra. A pergunta é: por que os egípcios pararam de construí-las? As pirâmides antigas do Egito foram feitas na antiguidade. É por isso que existem teorias sobre os faraós mais recentes, como Tutankhamon, serem enterrados com os tesouros no Vale dos Reis, em túmulos. Por volta do ano 600 a.C., a construção de pirâmides no Egito chegou ao fim. O poder e prestígio dos faraós estavam em decadência. As pirâmides foram um feito realmente incrível e o símbolo mais icônico do antigo Egito. Até hoje, as pirâmides estão por toda parte, até nas notas de dólar. A destreza da engenharia dos antigos egípcios era surpreendente e muito à frente do seu tempo. Esta é a lista dos 10 principais segredos da antiguidade no Egito Antigo, escolhidos por historiadores com base em como eles moldaram nossa visão sobre a civilização. Na 10ª posição da contagem, vimos a Grande Esfinge. Na 9ª posição, o faraó Faros. Na 8ª posição, demos uma olhada no sórdido papiro erótico de Turim. Na 7ª posição, o incrível obelisco inacabado. Na 6ª posição, o grande navio Khufu. Na 5ª posição, o incrível templo de Abu Simbel. Na 4ª posição, as múmias. Um marco, a Pedra de Roseta, ficou em terceiro. Na 2ª posição, imensas, fenomenais, as pirâmides. Mas qual segredo sobre o Egito Antigo ficou em primeiro lugar? Enterrado no misterioso Vale dos Reis, ficou escondido e não descoberto por 3.000 anos. É o incrível tesouro do faraó mais famoso da história. Em primeiro lugar, alguns dos tesouros encontrados em uma das descobertas arqueológicas mais incríveis da história. São os tesouros do túmulo de Tutankhamon. Os tesouros do rei Tutankhamon são a descoberta mais sensacional da egiptologia. E é por isso que tinha que estar em primeiro lugar. Nos anos 1920, o arqueólogo britânico Howard Carter começou uma das explorações mais incríveis do Egito Antigo. Depois de anos procurando e quase desistindo, ele descobriu um túmulo secreto escondido que mudaria a história. Quando ele conseguiu abrir o túmulo em 1922, o mundo viu pela primeira vez os verdadeiros segredos do Egito. Para mim, não fica mais emocionante que isso. E Carter foi o único egiptólogo a fazer isso. Descobrir o último descanso de um faraó intacto. Estava repleto de tesouros e artefatos inestimáveis. Os egípcios enterraram 5.000 tesouros nesse túmulo. Muitos deles eram ouro puro. O ouro não servia só para exibir sua fortuna. Para os egípcios antigos, era a chave da imortalidade. A vida e a morte no Egito Antigo estavam muito entrelaçadas. Então, os faraós levavam com eles coisas da vida para a morte. O tesouro ia muito além dos sonhos de qualquer um. Joias, 2 tronos, 6 carruagens de guerra. Tudo que o jovem faraó precisaria na próxima vida e ainda mais.
Tinham peças extras de roupa de baixo, roupas novas. Tinha até uma camisinha de linho para ele apreciar o sexo seguro na outra vida. E para ainda mais proteção, a parte de fora do caixão do rei Tutankhamon estava coberta em ouro. Tutankhamon foi enterrado em uma série de caixões, um dentro do outro, como uma boneca russa. E o último deles, o mais precioso, o mais incrível, era feito de ouro sólido e ele pesava mais de 110 quilos. Dentro do caixão de ouro havia um tesouro ainda maior. Era o rosto de um faraó de 3.000 anos. Era um incrível segredo do Egito agora revelado. A incrível máscara da morte em ouro de Tutankhamon. É raro que haja perfeição genuína na arte. Mas se há algo que chega bem perto, é a máscara de morte de Tutankhamon. Até por padrões modernos, é uma peça de escultura extraordinária. Como uma peça de retrato, assemelha-se lindamente ao jovem garoto egípcio. A máscara da morte de Tutankhamon estava cercada de pedras preciosas. O incrível azul é lápis-lazuli do Afeganistão, quartzos e obsidianas nos olhos que vieram do Mediterrâneo. Pesa 10 quilos e é uma obra de arte da antiguidade. Você consegue imaginar como deve ter sido segurar aquela máscara pela primeira vez e olhar para o rei Tutankhamon direto nos olhos? Na hora que bati os olhos na máscara da morte em ouro do rei Tut, eu me apaixonei pelo tesouro do Egito Antigo. Em termos de história e em termos de civilização, isso não tem preço. Imagine o que os túmulos de outros grandes faraós devem ter guardado antes de serem roubados. Faz a gente ficar confuso quando pensamos que era o que havia sobrado com os mortos. Você pode imaginar que tipo de riqueza havia no mundo dos vivos. Tutankhamon tinha desaparecido da história. Agora, graças a esse tesouro, o rosto dele é imortal. Um tesouro fantástico mereceu um número 1 sem disputa. Por causa deste segredo que nem se sonhava em encontrar, nós podemos sentir na pele o poder dos faraós e o poder e a glória do Egito Antigo. Não houve outra civilização como no Egito antes ou depois. Não haverá nada igual suas construções incríveis e tesouros. É uma terra de mistério. É uma terra de segredos que continuará maravilhando e surpreendendo por muitos milênios.